I beg you, make it fit me because let's go. I think you give me let's go. I'm good. If you see the game, I'm good. Let's go. But give me let's go. Let's go. You can't give me let's go. I'm a video distract me with a problem. But you get the guy where they send the money from London. See, they kill me like a Johnny Doctor. I'm on video walking, baboon, chop to chop. Yeah, I got nobody watching, as long as you see me like God. Baby, make you know the rocking. I beg you, make it because let's go. I'm the baby, let's go. I'm cool. Baby, she be giving me I'm cool. Let's go. I'm the baby, let's go. Let's go. I can't give you no. Well, I give me love, I need to put you on shoulder. Oh, you're so good, touch. Bem, boa noite pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos aqui falar sobre o que é o PIB, ok? O que são as grandes quantidades aqui no Forex, um bocadinho também sobre a linguagem de Forex, ok? Porque pronto, usamos aqui, digamos que um calão quando nos referimos a certos objetos gráficos ou certos movimentos, tipos de ordem. Se der tempo, depois também a ver aqui uma demonstração de comercialize caminho para o sucesso e responder um bocadinho sobre aquela pergunta que está. Respondendo aqui também aquela pergunta que tanta gente faz, que é se podemos ficar ricos fazendo Forex.
Se der tempo, também vamos falar um bocadinho sobre sessões de negociação de Forex e quando é que é a melhor altura para se negociar em Forex, se será na sessão de Tóquio, na de Londres, Nova York ou na de Sydney. Bem, o que é um PIB? Um PIB é basicamente uma unidade de medida das movimentações gráficas, ok? Por exemplo, temos o metro, que é uma unidade de medida de distância. Temos o quilo, que é uma unidade de medida de peso, ok? E o PIB é uma unidade de medida de distância gráfica aqui nos gráficos de Forex. Traduzir aqui para vocês. Vamos ler um bocadinho. Aqui é onde vamos fazer um pouco de matemática, só um pouco. Você provavelmente já ouviu falar dos termos PIB, pipetas e lotes. E agora vamos explicar o que são e mostrar como os valores são calculados. Leve o seu tempo com esta informação, pois é necessário conhecimento para todos os comerciantes de Forex. Por favor, pessoal, comecem a tirar notas das aulas, ok? No final vamos começar a fazer os testes que eles propõem. Vou selecionar algumas perguntas e fazer essas perguntas a vocês. Nem pense em negociar até que você se sinta confortável com os valores do PIB e calculando lucros e perdas. O que diabo é um PIB? A unidade de medida para expressar a mudança de valor entre duas moedas é chamada de PIB. Se o euro-USD, que é o euro-dólar, passar de 1,105 para 1,105 e 1, esse valor de 0,0001 dólar será de um PIB. Um PIB geralmente é a última casa decimal de uma cotação de preço. Nesse caso, é aqui este 1. A maioria dos pares tem 4 casas decimais, mas existem algumas exceções, como os pares de ienes japoneses. Ele tem 2 casas decimais. Por exemplo, para o euro-dólar é 0,3 zeros e 1. E para o USD-JPY, que é o dólar-iene, é 0,01. Ok? O que é uma pipeta? Ou um pipete, como muitas pessoas falam. Existem corretores Forex que cotam pares de moedas, além das casas decimais 4 e 2, padrão até as casas decimais 5 e 3. Eles estão citando pips fracionais, também chamados de pipetas. Se o conceito de pip já não é confuso o suficiente para o novo operador de Forex, vamos tentar deixar você ainda mais confuso e apontar que uma pipeta ou um pip fracionário é igual a 1/10 de uma pip. Por exemplo, se a libra dólar passar de 1,30542 para 1,30543, esse 0,0001 dólar será mais alto que um pipete. Veja como os pips fracionários se parecem em uma plataforma de negociação. Por exemplo, no MetaTrader vocês iriam ver isto, ok? Nas plataformas de negociação, isto representa 1/10 de um PIB. Geralmente aparece à direita dos 2 dígitos maiores. Aqui está um mapa de um PIB para ajudar a aprender a ler os PIBs. Como vocês podem ver, o número aparece sempre menorzinho, ok? Depois revejam a aula ou entrem no site do Baby Pips, ok? E no vosso caderno tenham atenção a isto aqui. Ok, passem isso para um caderno para vocês saberem bem isto. Como calcular o valor de um PIB? Como cada moeda tem o seu próprio valor relativo, é necessário calcular o valor de um PIB para esse par de moedas específico. No exemplo a seguir, usaremos uma cotação com 4 casas decimais. Com o objetivo de explicar melhor os cálculos, as taxas de câmbio serão expressas como uma razão.
Ou seja, euro-dólar em 1,2500 será escrito como 1 euro barra 1,2500 dólares. Exemplo, um dólar, que é para o USD CAD, vai ficar como 1,02, ou seja, neste caso seria um dólar, 2 cêntimos, ok? Porquê? Porque aqui seria no dólar canadiano e aqui no dólar americano. Para ser lido como um dólar a 1.0200 o CAD, ou um dólar a 1.0200, que é o CAD, ok? A variação do valor na moeda do balcão, multiplicada pela taxa de câmbio, o valor PIB, em termos de moeda base. Nisto daqui, convém vocês lerem isto com atenção, ok? Apesar que isto daqui são contas bastante fáceis, só que vocês têm que pegar basicamente a forma destas contas, ok? E prestarem atenção, porque depois vai variar algumas cotações entre os pares, ok? E depois é só vocês usarem as fórmulas com os números que vocês precisarem, a medida de pips que vocês querem saber o valor, ou a cotação dela passada para outra moeda, ok? Tem aqui vários exemplos de como o fazer. Como encontrar o valor do PIB na sua conta de denominação. A pergunta final a ser feita a descobrir o valor do PIB da sua posição é: qual é o valor do PIB em termos de moeda na minha conta? Afinal, é um mercado global e nem todos têm a sua conta denominada na mesma moeda. Isso significa que o valor do PIB terá que ser convertido para qualquer moeda em que a nossa conta possa ser negociada. Por exemplo, se vocês tiverem a vossa conta em euro, um PIB pode valer X euros, ok? E eu, se tiver a minha conta em dólar, um PIB na minha conta pode valer um valor diferente do que a vossa. Ok? Porquê? Porque o PIB já é feito naquela conversão sobre a moeda base da vossa conta. Aqui vamos falar o que é muito em Forex. Ok? No passado, o câmbio à vista era negociado apenas em montantes específicos chamados lotes, ou basicamente o número de unidades monetárias que você compraria ou venderia. O tamanho padrão de um lote é de 100.000 unidades de uma moeda e agora também existem tamanhos de mini, micro e nano lotes de 10.000, 1.000 e 100 unidades. Ok? Isto daqui é basicamente existem corretoras que deixam-vos fazer operações com mini lotes ou micro lotes ou nano lotes, ou seja, isto daqui também mudaria a cotação de quanto é que valeria o vosso PIB. Ok? Está aqui, é exemplificar o valor de um lote com uma conta standard, ok? Seria de 10 dólares, com o mini lote seria 1 dólar, com o micro lote seria 10 cêntimos, com o nano lote seria 1 cêntimo. Isto daqui também ajudaria na vossa alavancagem, ou seja, é sempre bom ter uma conta standard, né, no meu ver. Porquê? Porque as nossas operações vão ser muito mais valorizadas. Bem, agora vamos falar aqui um bocadinho sobre a linguagem no Forex, ok? Como qualquer nova habilidade que você aprende, você precisa aprender a linguagem, especialmente se você deseja conquistar o coração do seu aluno. Você, o novato, deve conhecer certos termos como nas costas da sua mão antes de fazer o seu primeiro negócio. Você já aprendeu alguns desses termos, mas nunca é demais fazer uma pequena revisão. E agora aqui temos esse meme. So how big is your leverage? Ele está a perguntar o tamanho da alavancagem desta outra pessoa, ou seja, ele está todo apaixonado porque pronto, a pessoa está a falar na mesma linguagem que ele.
É uma maneira engraçada de mostrar o quão importante é nós sabermos a linguagem, porque pronto, se queremos ser bons profissionais também devemos nos concentrar nisso, em saber daquilo que estamos a falar, ok? Porque a troca de informação é bastante importante. Por exemplo, eu sendo trader, ok, tenho outros amigos traders e troco bastante informações com eles. E se eu não soubesse falar a eles o que é um PIB, o que é uma alavancagem, o que é uma linha de tendência, o suporte, uma resistência, não ia conseguir passar aquilo que eu queria passar a ele ou pôr a minha questão a ele. Ou seja, vai facilitar bastante a nossa troca de informação e acelerar bastante a nossa aprendizagem. Moedas principais e menores. As 8 moedas mais negociadas, que é o dólar, euro, o iene, a libra, o franco suíço, o dólar canadiano, o dólar da Nova Zelândia e o dólar australiano, são denominadas as principais moedas, ou as principais. Essas são as mais líquidas e as mais sexys, por assim dizer, porque são as mais atraentes, são é os que têm mais procura. Todas as outras moedas são chamadas de moedas menores. A moeda base. A moeda base é a primeira moeda em qualquer par de moedas. A cotação da moeda mostra quanto vale a moeda base, medida em relação à segunda moeda. Por exemplo, se a taxa do USD franco suíço for igual a 1,6350, um dólar valerá em franco suíço 1,6350. No mercado cambial, o dólar americano é normalmente considerado a moeda base para a cotação, o que significa que a cotação serão expressas como unidades de $1 por outra moeda cotada no par. Porque é sempre a conta de comparação que eles vão fazer é se €1 fosse transformados em franco suíço, o franco suíço valeria X. Se $1 fosse transformado em iene, o iene valeria X. Por isso é que é sempre assim, a moeda base vai ser sempre contada como uma unidade e depois o que vai alterar é o vosso resultado das vossas trades, o valor que vocês vão receber delas, vai ser alterado conforme os pips que vocês conseguirem apanhar e conforme os lotes que vocês usarem, né? O valor de investimento que vocês vão estar a arriscar no mercado, por assim dizer. Moeda da cotação. A moeda da cotação é a segunda moeda em qualquer par das moedas. Isso é frequentemente chamado de moeda PIP, e qualquer lucro ou perda não realizado é expresso nessa moeda. PIP. Um PIP é a menor unidade de preço de qualquer moeda. Quase todos os pares de moedas consistem em 5 dígitos, significando a maioria dos pares ter o ponto de conhecimento, ponto decimal imediatamente após o primeiro dígito. Ou seja, euro-dólar é igual a 1,2538. Nesse caso, um único PIP é igual a menor alteração na quarta casa decimal, ou seja, 0,0001. Portanto, se a moeda da cotação em qualquer par for o dólar, um PIP sempre será igual a 1/100 de 1 centavo. Exceções notáveis são pares que incluem o iene japonês, que é um PIP é igual a 0,01. Foi como estávamos a falar acima. Os pares de iene não têm as 5 décimas, ok? Ele só tem essas casas decimais. Pipeta, 1/10 de um PIP. Se um PIP é 1/10, a pipeta é 1/10 de 1/10. Okay? Alguns corretores citam pipetas fracionárias ou pipetas para maior precisão nas taxas de cotação. Por exemplo, se o euro-dólar passou a 1,32156 para 1,32158, mudou 2 pipetas. Ok? Preço da oferta. A oferta é o preço pelo qual o mercado está preparado para comprar um par de moedas específicos no mercado cambial.
A esse preço, o comerciante pode vender a moeda base, que é mostrado no lado esquerdo da cotação. Por exemplo, a cotação Libra-Dólar, 1,8812/15, o preço da oferta é 1,8812. Isto significa que você vende uma libra esterlina por 1,8812 dólares americanos. Preço de venda da oferta. A oferta/venda é o preço pela qual o mercado está preparado para vender um par de moedas específico no mercado cambial. A esse preço, você pode comprar a moeda base, mostrando no lado direito da cotação. Por exemplo, na cotação de euro-dólar, já conseguem todos ouvir? Ótimo, ótimo. Então, o que eu estava a dizer, estava a falar aqui um bocadinho sobre o spread, ok? Que é a diferença do preço da compra e da venda. Temos aqui a convenção de cotação, que é as taxas de câmbio no mercado cambial. Ok, pessoal? São expressas usando o seguinte formato: moeda base e moeda da cotação, ou seja, é o BID e o ESC. Ok? O BID, nesse caso, seria a moeda base e o ESC é a moeda da cotação. Custo de transação, a característica do spread de compra, ou seja, quando vocês abrem uma trade, vocês pagam ali aquele spread, ok? Neste caso, normalmente é 0,01, vocês pagam ali as 20 cêntimos de spread. Esse seria o custo de transação. A moeda cruzada é os pares de moedas, ok? Ou seja, moedas que têm dólar americano. Esses pares exibem um comportamento irregular dos preços, uma vez que o trader iniciou duas negociações em dólares norte-americanos. Margem. Ao abrir uma nova conta de margem com o corretor de Forex, você deve depositar um valor mínimo nesse corretor. Esse mínimo varia de corretor para corretor e pode ser de 100 dólares a 100 mil dólares. Cada vez que você executa uma negociação, uma certa porcentagem do saldo da conta na margem é reservada como requisito de margem inicial para nova negociação. O valor é baseado no par de moedas subjacente, seu preço atual e o número de unidades ou lotes negociadas. Tamanho do lote sempre se refere à moeda base. Tenho um conselho a vos dar, pessoal. Sempre que vocês operarem, nunca deixem a vossa margem abaixo de 400%, ok? Se vocês repararem no MetaTrader 4, vocês quando estão na parte da transação, tem lá uma parte que é margem em percentagem. Nunca deixem essa vossa margem abaixo de 400. Porquê? Porque quando essa margem está abaixo de 400, significa que vocês estão a abusar nos lotes ou na quantidade de operações abertas, ok? Para o tamanho da vossa conta. Normalmente, quando a corretora pedir para vocês entrarem e escolherem a vossa alavancagem, ou seja, a vossa leverage, por favor escolham 1 para 400, ok? Porque assim vocês conseguem controlar bastante a vossa margem, não terem o risco de quebrar a vossa banca, ok? Alavancagem é isso que eu vos estava a dizer. Por favor, tenham sempre a vossa alavancagem de 1 para 500, ok? Que é para que a vossa margem 1 para 500 ou 1 para 400. Normalmente eu nas minhas contas tenho sempre 1 para 400. 1 para 500 para mim já é demasiado esticar,
ok? Porque o que é isso? Em 1 para 500 vocês vão ter mais margem com menos dinheiro, ok? 1 para 400 é uma margem a qual vocês conseguem ter uma boa alavancagem com pouco dinheiro, mas sem abusarem da sorte, ok, pessoal? Tipos de ordens de Forex. Isto daqui também é bastante importante vocês saberem, porque vocês aqui vão conseguir, por assim dizer, brincar com o mercado, ok? Ou não se preocuparem tanto com estar atentos ao gráfico. Porquê? Porque temos vários tipos de ordens em Forex, ok? Que é ordens programadas, que são sell limits ou sell stops, ou buy stops e buy limits, ok? Ou temos a instantânea, que é entrar no momento que vocês estão a assistir o mercado. Então vamos lá ler aqui um bocadinho, saber o que é que eles falam sobre o que é que são os tipos de ordem. Você gostaria de beber com isso? Ok, não é esse tipo de pedido. O termo pedido refere-se a como você entrará ou sairá de uma negociação. Aqui discutimos os diferentes tipos de ordens de câmbio que podem ser feitas no mercado cambial. Certifique-se de saber quais tipos de pedidos seu corretor aceita. Diferentes corretores aceitam diferentes tipos de ordens de câmbio. Existem alguns tipos básicos de pedidos fornecidos por todos os corretores e outros que parecem estranhos. Tipos de pedidos. Ordem de mercado. Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda ao melhor preço disponível. Por exemplo, o preço de oferta para euro-dólar atualmente é de 1,2140 e o preço de venda é de 1,2142. Se você quisesse comprar euro-dólar no mercado, ele seria vendido a você pelo preço de 1,2142. Você clicaria em comprar, sua plataforma de negociação executaria instantaneamente uma ordem de compra a esse preço exato. Se você faz compras na Amazon.com, é como usar o pedido com um clique. Você gosta do preço atual, clica uma vez e é seu. A única diferença é que você está comprando ou vendendo uma moeda contra outra, em vez de comprar um CD do Justin Bieber. Lembre-se de que, dependendo das condições do mercado, você pode haver uma diferença entre o preço selecionado e o preço final executado, porque eles podem fazer a cotação do momento em que vocês entraram, ok? O mercado pode estar ali, como ele deu aqui no exemplo, em 1.2142, mas se vocês entrarem nesse momento, o que é que a vossa corretora pode fazer? Algumas corretoras o fazem, que é quando vocês clicam, eles vão vos dar entrada neste valor mais o spread, ok? Ou seja, ele para ganhar o spread, vocês iriam entrar um bocadinho mais acima se fosse uma venda nesse caso, ok? Em vez de entrarem em 1.2142, entrarem em 1.2144, ok? Pagando ali 2 pips de spread mais ou menos. Ordem de entrada limite. Uma entrada de limite é um pedido feito para comprar abaixo do mercado ou vender acima do mercado a um determinado preço. Ou seja, um buy limit é quando o mercado vem de cima para baixo. Ok, vou-vos dar aqui um exemplo. Imaginem que vocês determinam aqui este preço. Ok? Um buy limit, o mercado tem que vir aqui. Ok? O mercado vai vir. Quando ele chegar nesta zona, onde vocês puseram o vosso buy limit, ok? Ele vai abrir uma operação e ele aí vai começar a apontar para o vosso TP e deixa já o vosso stop loss definido e aqui vai ser a vossa entrada. E essas posições são bastante boas, porquê? Porque eu gosto bastante de usá-las. Porque se vocês repararem, vocês vão dar entrada nesse exato valor aqui, porque ele aqui ele vai tocar já quando mais ou menos o mercado estiver aqui, ok?
e o vosso spread trouxer o vosso preço até aqui, até a vossa zona de entrada, ele vai logo abrir a operação e depois o mercado volta a seguir. Ok? É diferente do que vocês entrarem no momento em que ele chega aqui. Porquê? Porque vocês vão entrar aqui e vão pagar mais o spread e vão ter a entrada aqui. Ok? Deixem-me só apagar isto. Ótimo. O sell limit, tal e qual como o exemplo do buy limit, mas ao contrário. Ok? Depois temos o buy stop e o sell stop. Como é que é o buy stop e o sell stop? Bem, digamos que nós temos aqui o valor de entrada, ok? Vocês posicionaram o vosso buy stop. O mercado está a vir aqui, está numa lateralização e ele do nada ultrapassa este valor. Ou seja, automaticamente abriria uma posição, o vosso stop estaria aqui, o vosso TP onde vocês o definiram, ok? E o mercado continua e vocês mantêm-se a lucrar. Mais uma vez, dando o exemplo de que aqui vocês entrariam no valor que vocês queriam. Não iriam estar a pagar aquele spread, por assim dizer. Ok? Quem não entendeu como é que é isso do buy stop e buy limits ou ordens limites e stop, digam no chat, por favor. Ótimo, Dmitry. E tu, Vlad, entendeste, mano? Ok, ótimo, pessoal. Bem, agora vou-vos falar um bocadinho sobre o trailing stop e vou-vos dizer que é algo que eu não gosto que os meus alunos usem, porque se vocês entram numa posição, vocês têm que saber o porquê que vocês puseram 20 pips de stop e 60 pips de TP ou vice-versa. Ok, pessoal? Porquê? Porque o trailing stop ele basicamente vai acompanhando o mercado. É basicamente como se tu posicionasses uma forca no pescoço do mercado e estás sempre ali, ok? E o que é que acontece? Às vezes o mercado pode ter um movimento que não estamos à espera, nós vamos tomar um stop que não estávamos à espera, ok? Vou-vos exemplificar mais ou menos o que é o trailing stop. O trailing stop é basicamente isto. Digamos que vocês estão numa operação, ok? O vosso stop aqui, e o vosso TP é aqui, e o mercado está vindo aqui. E vocês têm um trailing stop definido de 20 pips. O que é que vai acontecer? Sempre que o mercado, por exemplo, digamos, daqui aqui está 20 pips, ok? O mercado vai e dá agora um movimento de mais 10 pips. O que é que vai acontecer? O vosso stop ele vai subir 10 pips, ok? E vai vos manter um stop sempre no valor de 20 pips. Ou seja, é bom, mas também é mau por causa disso que eu vos falei. Se por acaso o mercado vier aqui dar um pullback para depois continuar o impulso, vocês tomam um stop e já perderam uma boa entrada, entende? Não vos aconselho a usar trailing stop, ao menos não de início, por favor. Hum,
Isto daqui, apontem no vosso caderno, por favor. Bem, agora vamos falar de uma coisa bastante importante também, que é as contas demo, ok? Vocês, meus alunos da mentoria, vocês vão ter que ter uma conta demo durante no mínimo 3 meses, ok? Porquê? Porque nos primeiros 3 meses são os meses em que a gente perde mais dinheiro. Ou seja, são 3 meses em que vocês vão trabalhar para o nada, por assim dizer. Porquê? Porque vocês vão estar a analisar gráficos e a estudarem, ok? E a praticarem sem terem nenhum retorno. Mas lembrem-se bem, não vão ter nenhum retorno, mas também não vão ter nenhum prejuízo, ok? Porque no início nós achamos que o mercado fez um pullback agora e ei, epá, isto vai subir, bué, vou abrir um lote de 0.50 e vou ganhar 50 pips a 0.50 e já vai ganhar aqui mais os 500 euros, não sei o quê, e não é bem assim, ok pessoal? Ou seja, eu quero que vocês tenham uma conta demo para que vocês possam ver os erros que vocês estão a cometer no mercado, para que vocês não façam o mesmo na vossa conta real. Faz sentido para vocês isso? Ótimo, ainda bem que concordo. Então eu acho que não preciso estar aqui a perder tanto tempo com este assunto sobre a conta demo, ok? Claro que nós sabemos que as contas demos são grátis, né? Não faria sentido eles darem-nos dinheiro virtual e nós estarmos a pagar para estar ali a usar. Agora a pergunta que não quer se calar e que toda a gente faz. Você pode ficar rico negociando em Forex? Eu vou responder já essa pergunta com a minha opinião. Podemos, claro que sim, mas não é da noite para o dia, muito menos no próprio mês. Pode acontecer, pode, mas é um em um trilhão, ok? Existem pessoas que já ganharam bastante dinheiro em um único dia e ficaram milionárias em Forex, sim, é verdade. Mas epá, é rara a pessoa que fica multimilionária da noite para o dia com Forex, ok? E nós não podemos contar com a sorte. Nós aqui contamos com o que estudamos e com o conhecimento que temos. Então, eu espero que vocês estudem e não estejam a contar com a sorte. Ok, pessoal? Vlad, já fiz 348 trades no demo no total. Ótimo, mano. E acredita que isso é muito pouco ainda. Ainda tens um longo caminho para percorrer, ok? Ainda temos muito para estudar juntos e digo isso tanto a ti quanto a mim, mano. Simplesmente estamos em patamares diferentes, mas também temos que ver o tempo o qual eu me dedico a isto, ok? Já há anos. E neste caso, pronto, estás a começar o teu trajeto agora, ok? Portanto, não sou melhor do que tu, simplesmente estou nisto há mais tempo que tu, ok, mano? 260 de lucro e 88 de perda. Ótimo, mano. O que interessa é sempre estarmos no lucro, não interessa se é 1 euro ou 2. O que interessa é estarmos no lucro e conseguimos manter o nosso capital a salvo, ok? Desde que não seja perdas, estamos sempre bem. Deixem-me só abrir aqui. 260 trades que ganho. Ótimo. E aí vão ser muito mais, mano. Vais ter uma taxa de acertabilidade ainda maior. Mas vamos lá ver o que é que eles falam aqui sobre se podemos ficar ricos negociando Forex.
Todos os comerciantes de Forex, e nós queremos dizer todos os comerciantes, perdem dinheiro em algumas operações. Ou seja, até aqui vocês podem ver que esse pensamento de ficar multimilionário em Forex é longe da questão, ok? Muitas corretoras têm logo o aviso a dizer que 95% das pessoas perdem o seu dinheiro em Forex, ok? Mas porquê? São pessoas que ouvem, mano, eu consigo fazer dinheiro no telemóvel. Tá, e mostra qual é o aplicativo, onde é que eu meto o dinheiro e tal, e metem lá o seu dinheiro e começam a operar e não sabem nem o que está a acontecer. Só acham que têm que pôr o dinheiro e apertar lá no botãozinho e está feito. E não é bem assim. Porquê? Porque neste mercado existem pessoas que estão anos e anos de estudo, ok? Para conseguir terem um rendimento no mercado, ok? Não chegaram aqui do nada e isto dá dinheiro e estou multimilionário. Não é bem assim, ok? Não vou perder muito tempo a falar disto porque acho que isto é uma realidade que já toda a gente sabe. Sem esforço não vamos conseguir nada, ok? Portanto, eu acho que vocês têm que pensar em estudar e não irem por atalhos. Ok, pessoal? Vamos lá fazer aqui o teste. Quanto é o outro termo para o preço da venda? Licitação, oferta, par ou grandes? Respondam-me no box, por favor. O Dimitri diz que é oferta e tu, Lattes? Ok. Os dois dizem que é oferta. Vamos lá ver se é oferta. Exatamente. Qual é o termo usado para descrever a negociação com capital emprestado? Negociação de margem, negociação rentável ou negociação de operações? Pensem bem, pessoal. Lembrem-se do que eu falei sobre o que é a alavancagem, o que é a margem. Dumitro diz que é a margem. E tu, Vlad? Ok. Está certo, sim, senhora, é a da margem. Como você chama um pedido feito para comprar acima do mercado ou vender abaixo do mercado a um determinado preço? Ou seja, eles estão a perguntar, deixem-me demonstrar, um pedido feito acima do mercado ou abaixo do mercado. Ou seja, se o mercado está aqui, ok? O que eles estão-vos a perguntar é se é uma operação para comprar acima do mercado, ok? Ou abaixo do mercado, ok? Qual é que é aqui a ordem que vocês acham que isto vai ter que acontecer? Deixem-me só fazer isto aqui direito. Oi. O Dumitro diz que é limite.
e o valado diz que é a entrada. Então, vamos lá ver. Eu acho que eles aqui, pela maneira que eles estão a dizer, ok? Porque às vezes a tradução também não ajuda, mas eu creio que seja uma ordem limite, ok? Porquê? Para comprar acima do preço ou abaixo do preço, não poderia ser a de entrada, ok, Vlades? Porquê? Porque a de entrada seria a entrada instantânea, ou seja, a entrada, a ordem no momento, ok? Ele não estaria à espera para comprar acima do preço ou abaixo do preço. Mas porquê que isto está a dizer que está incorreto? Vamos lá ver o que é que eles dizem aqui. Gostava de voltar atrás para ver. Como eu falei, a tradução às vezes não ajuda. Qual é a diferença entre o preço de compra e de venda? Chamado. A diferença entre o preço de compra e de venda. Tens de fazer o exame de novo para ver. Eu depois vou ver sim. Ora, a margem. Ele diz que está incorreto. Vamos responder na pergunta. Ok, eu vou-vos perguntando, vamos respondendo, que é para depois voltarmos atrás para a gente ver em qual é que foi o erro, que é para eu também entender qual, a que é que eles se referiam. Como iniciante, em quantos pares de moeda você deve se concentrar? Neste caso aqui, pessoal, eu vos diria para não se concentrar em mais do que 2 pares de moedas. Porquê? Porque terem demasiados pares não vos vai fazer ganhar mais dinheiro, mas sim vai requerer um skill maior, ok? Vocês vão precisar de ter uma habilidade maior e terem um tempo de experiência adquirido, ok? Porque, epá, eu trabalho com multigráficos e sei que é mais complicado e requer muito mais atenção ao mesmo tempo em vários pares, ok? Mas se vocês ainda não conseguem lidar com um, quem dirá com vários? E não estou a dizer isso para vos diminuir, longe de mim, mas é uma realidade a qual nós temos que saber, ok? Que é sermos humildes e sabermos que se não temos experiência para tal, não nos vamos expor a querer fazer tudo e acabar por não fazer nada, ok? Ou seja, vocês aqui dirão o quê? Um, dois ou três? Dois. Vamos lá. Eles dizem que está incorreto. Eles querem mais. No jargão dos estrangeiros, quando você está vendendo pouco, você diz perder um comércio comprando ou vendo. O que é que vocês acham? Bem, pela pergunta, creio que seja perder um comércio. Se a pergunta não faz questão aqui a nada. Quantas unidades estão no microwatt? Lembrem-se da imagem que nós falamos, ok? Se quiserem rever. Uh, Vamos lá ver que é para vocês verem. Vejam bem esta tabela. Vamos lá ver se o exame está aqui embaixo por acabar. Não, temos que voltar lá. Mas vejam bem a tabela, ok? E vamos lá ver a pergunta. Ele agora vai recomeçar do zero. Opa. Fazemos mais 3 perguntas.
Exatamente, é o de 1000. Se você comprar 10.000 unidades de libra-dólar e uma taxa de câmbio de. Isto daqui são contas já que vocês primeiro precisam praticar. Ok, vamos meter aqui. Essa pergunta não. Em um par de moedas, a primeira moeda é chamada de. Olha, estas. Em um par de moeda, a primeira moeda é chamada de quê? É uma moeda base, uma moeda citar ou uma moeda cruz? O lado disse base, exatamente. Qual é o termo usado para descrever a negociação com capital emprestado? Olha, essa foi a que saiu há bocado. Tínhamos dito que era negociação de margem e ele tinha dito que estava errado. Essa foi uma das que estavam errado, não foi? Ok. Então, era negociação, nem vi. Qual é o outro termo de um preço de venda? Era a oferta. Ele também tinha dito que estava errado. Não. Essa tínhamos acertado. No jargão de estrangeiro, quando você está vendendo pouco, você diz o que é que nós dizemos. O Vlad diz que é uma venda e tudo mito. O jargão podes dizer que é basicamente as casas de câmbio. Por exemplo, se eu chegar lá, por exemplo, aqui em Portugal, se eu chegar numa casa de câmbio com 100 reais, tipo, estou a vender pouco, estás a ver? Ou seja, vou estar a perder bastante. Bem, os dois disseram que é de venda, ok, exatamente, porque é lá onde nós vamos fazer a nossa troca. Quanto você arrisca ao negociar uma demonstração? Quanto é que a gente arrisca numa conta demo? Exatamente, nada. Quantas unidades estão em um microlote? Exatamente. Como vocês chamam o pedido feito compra acima? Há bocado tínhamos dito que feito para comprar acima do mercado, vender abaixo do mercado. Ok, essa tínhamos respondido que era a ordem limite e ele disse que estava errado. Era uma ordem de entrada. Não percebo porquê, porque nós, quando programamos aquilo para ele comprar acima de um valor ou vender abaixo de um valor, ok? Nós estamos a fazer exatamente, não faz muito sentido. Nós estamos a fazer, nesse caso, nem seria um limite, seria um stop, ok? Mas eu creio que já estou a entender o que é que eles querem dizer, que é se nesse caso entrássemos numa operação agora abaixo do valor do mercado ou acima do valor do mercado, seria uma ordem de entrada. Ok, faz sentido, mas o português não está bem escrito, visto que é uma tradução. Qual é a diferença entre o preço da compra e de venda chamado? Não me recordo se essa foi uma das que erramos.
Ok, vocês dizem que é margem, mas nesse caso não seria. Como iniciante, em quantos pares de moedas você deve se concentrar? Há bocado tínhamos posto 2, se calhar eles dizem só 1. Ok. Não, Vlades. 3 já seria muito. Ok? No máximo 2. Eles, neste caso, até indicam menos. Se você deseja negociar uma posição de 20 mil dólares, quanto dinheiro será reservado em sua conta se você estiver usando uma alavancagem de 1 para 100? Quanto é que acham que seria, pessoal? Dimitri diz que é 1000. E tu, Vlades? O mesmo? Neste caso, eu acho que seria 2000. Exato. Porquê? Porque, pessoal, neste caso, para serem de 1000, aqui teria que ser 10 mil. Porquê? Porque a alavancagem é de 1 para 100, ok? Se ele tem aqui 20 mil, aquilo seria os 2 mil, ok? Como vocês chamam ordem de stop loss anexada a uma negociação que se move à medida que o preço flutua? Lembre-se do que eu vos expliquei sobre isto. Qual destas opções é que é? 1, 2, 3 ou 4? Exatamente, trailing stop. Vamos lá ver, última pergunta. Na cotação euro-dólar, 1.42345, qual é o PIB equivalente aqui? Ok? Ou seja, no par euro-dólar, ok? Qual é que seria o PIB equivalente? Seria 0,0010, 0,0001 ou 1.0? O Vlados diz que é a segunda opção. Exatamente, correto. Eu queria ver o outro teste passado, porém já não, acho que já não vai ser possível. Mas em 13 perguntas acertamos 8, não foi mal. Pessoal, releiam essa parte da qual estudamos juntos, ok? As dúvidas, podem mandar-me dúvidas aqui no canal do Telegram. Quero que vocês sejam mais ativos aqui no canal do Telegram, ok? Vamos começar a enviar os sinais de Forex, ok? Ainda estamos a estabelecer só algumas coisas, mas já vamos começar a enviar sinais de Forex aqui no grupo, ok? Portanto, estejam atentos, criem todos uma conta demo, ok? Basta instalarem o MetaTrader e criem uma conta demo, ok? Para vocês começarem a habituar-se a fazerem as vossas trades e acompanhá-las, ok, pessoal? O vídeo da aula vai ficar disponível lá no canal do YouTube para vocês reverem depois também. Então é isso, pessoal. Já sabem, próxima aula amanhã, mesma hora, às 10h10, 10h15 começamos. Eu dou-vos sempre esses 10, 15 minutinhos para vocês prepararem, a pegarem o computador, o caderno, lápis, caneta, já sabem. Tirem sempre apontamentos, que é sempre bastante importante para vocês fixarem bastante bem na vossa cabeça, ok? E é isso, pessoal. Estamos juntos. Já sabem, qualquer dúvida é só mandarem mensagem no grupo. Até a próxima aula.